Caríssimos irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós, agora e sempre. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui presente através das redes sociais, né, que ainda estamos em situação ainda não nos autorizando ainda a estarmos presencialmente, mas eu acredito que isso vai passar. Assim como disse Chico, tudo passa e tudo passará. Mas mesmo assim ainda nós trazemos um abraço fraterno dos que fazem a Casa Espírita, Centro Espírita União Divina. A todos os trabalhadores e a todos os assistentes, a todos aqueles que frequentam o Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo. E hoje à noite nós trazemos um grande desafio. Olha, eu acredito que todo espírita gosta de desafio. Todos nós gostamos de desafio. Você gosta de desafio? Então, fique atento para esta noite. Nós podemos entender um pouquinho do grande desafio que foi colocado no capítulo 23, quando Jesus é colocado diante dele estranha moral. Ora, o próprio nome já está dizendo estranha moral. O que seria a moral? A moral é um conjunto de virtudes, de qualidades, as quais nós estamos lutando e buscando diante desse processo de reforma íntima. É a moral que nós estamos buscando, deixando a moralidade para a moral das coisas boas. Será que Jesus realmente naquela época disse o que está escrito neste capítulo? Vamos analisá-lo. Alguns itens colocados para esta noite. Por exemplo, refletir sobre as frases estranhas do Evangelho. Eu acho que tudo na vida nós devemos refletir em todos os aspectos da vida. Em tudo que se passa em nossas vidas, cabe a nós uma grande reflexão. E nessa noite, na reflexão que Jesus coloca diante do Evangelho, está lá escrito: odiar pai e mãe. Será que realmente Jesus disse para que nós odiássemos pai e mãe? Outra frase também que é colocada como um item nesse evangelho: deixar os mortos enterrarem seus mortos. Outra, consequentemente, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Será que Jesus realmente nos colocou diante dessa situação tão minuciosa, em que ele dissesse assim: deixe pai e mãe para me seguir. Ninguém tem direito de enterrar seus mortos, cada um que enterre seus mortos, mas você tem que me seguir. Outra situação, não vim trazer a paz, eu não quero a paz, eu quero a guerra. É algo que a gente tem que pensar e refletir por trás das palavras e por trás das frases. E aí? Vejamos bem, significado de palavras. Pode ter sido a falha nisso. Quando muitas vezes nós colocamos uma pequena palavra e essa palavra tem outra conotação, vem de outras situações de escritos, nós vamos ver que ela perde o sentido para aquele objetivo. Vejamos bem, Jesus nada escreveu, ele não escreveu uma linha. Como é que nós possamos dizer que isto ele falou se ele não escreveu? Ora, a fala de Jesus era em aramaico. E o evangelho foi escrito em grego. E olhe, do grego para o aramaico existe uma diferença muito grande. Está aí o nosso grande Celestino, Severino Celestino, grande estudioso dessa parte, dessa entrelação entre as línguas, que nos mostra muito bem quantas coisas que deveria ser e que não é, e que é totalmente diferente. Porque muitas vezes uma palavra lá, ele tem vários sentidos ou sentidos iguais para a mesma situação. Escrever após, outra coisa também, o mais antigo escrita está atribuída a Marcos, 70 anos depois de Jesus. Quer dizer, pós o desencarne de Jesus, de um período longo de quase 70 anos, vem as primeiras escritas de Marcos. Ora, será que nós nos lembramos daquilo que foi dito pelos nossos pais, pelos nossos avós, se é que nós o conhecemos? Eles deixaram alguma coisa escrita dizendo algo para que nós muitas vezes nos referimos
a uma colocação quase que verdadeira que eles tenham dito? Começamos a refletir e analisar cada aspecto disto aí. Com a escrita manual, isto é, Novo Testamento, composto de 27 livros, 16 ou 17 autores escreveram ao longo de 70 anos, quer dizer, ao longo de 70 anos, quantos livros foram observados? De quantos livros foram catalogados, sem contar os apócrifos que foram jogados de fora. Então vieram 16 ou 17 autores, cada autor dá uma colocação diferente. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que um livro que passa de um tempo para o outro, de uma nova edição, alguma coisa modifica. Porque talvez o autor que escreveu naquela época, outro que escreveu também de uma outra gráfica, achou que aquela palavra poderia ter um som melhor dessa forma, mas que faz o mesmo sentido, o mesmo feedback. Outra coisa também, tradução. Ora, para o latim, depois para línguas modernas. Olha, veio de aramaico, e Jesus falava em aramaico, veio para as línguas modernas, latim primeiro, passou pelo grego, e para chegar na nossa língua portuguesa, ou em outra língua qualquer. Quantos atropelos não houveram de mudanças de pensamento, de olhar, da representatividade de cada coisa. Palavras como vários significados, limitações da linguagem, porque a língua em aramaico e a língua naquela época era muito limitada. Muitas palavras eram colocadas de uma forma e delegava para outras situações a mesma palavra. Então a gente verifica também acréscimos posteriormente, houve alguns acréscimos lá em Marcos, que se encontra no capítulo 16, no item 9 a 20, também tem umas diferenças que a gente coloca. Muitas vezes em um capítulo de 1, você lê e ele se refere em Marcos ou em Lucas, e a gente vê a passagem que é diferenciada uma da outra, falando da mesma coisa. Tudo isso são aspectos os quais nós devemos fazer essas verificações para termos realmente a certeza. E a confirmação, será que Jesus disse isso realmente? Que eu teria que odiar pai e mãe? Porque eu tenho que abandonar a todos para segui-lo? Eu faço uma pergunta a cada um da gente. Se a doutrina espírita, através do grande codificador Kardec, colocasse que para seguir o espiritismo nós teríamos que abandonar suas casas, sua família, sua mulher, seus filhos, enfim, todos para seguir o evangelho da doutrina espírita, eu acredito que hoje, com esclarecimento, com a fé raciocinada, não teria um seguidor para essa doutrina, a não ser aqueles que realmente tivessem um direcionamento muito fixado naquilo ali, como algo que muitas vezes a gente vê nos grandes grupos, os quais ostentam uma posição radical dentro daquele princípio e dentro daquele que está ali. Certo? Mas continuando. A mesma palavra significava um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Por exemplo, traduzida por dias, crença que o mundo foi feito em 6 dias. Veja lá. O mundo foi feito em 6 dias. Paciência. Cada dia que ele está se referindo são eras. E lá a gente faz uma colocação como se fosse piscar de olhos 24 horas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se as trevas, e as trevas se fez. Faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se... Tudo bem, pode ter sido até nesse sentido, faça-se, mas nesse faça-se, para se constelar, para se criar tudo isso, levou anos, anos e anos e eras. Está aí nas grandes ciências, está aí a ciência mostrando e nos revelando determinados aspectos. A partir do princípio que o homem ainda naquela época acreditava que a Terra era quadrada, vem a ciência, desmascara, levanta o véu, né, para a humanidade e diz, não, a Terra é redonda. Onde se acreditava que a Terra era o centro de tudo, tudo girava em torno da Terra. Nós éramos o centro e tudo está girando em torno de nós.
quando a gente sabe muito bem hoje, através da tecnologia, através da ciência, não é dessa forma. Muito bem. Mas uma passagem bem interessante quando ele fala do seguinte: a mesma palavra significava, por exemplo, um camelo. Camelo é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um rico entrar passar no fundo de uma agulha. Um camelo passar no fundo de uma agulha. O que era camelo na época? Era corda. Aí começa a coisa se esclarecendo. Uma corda ou um cordão passa-se, dependendo da agulha, se for aquela agulha de crochê, uma agulha bem maior, o fundo dela é bem maior, então dá para passar algo muito mais penetrável naquilo ali. Então a gente começa a perceber que muitas colocações tomaram outro rumo, outros aspectos em nossas vidas. E aí a gente vai mais um pouquinho adiante e começamos a perceber algo, a moral. Moral, que nós falamos agora da moral, nós vemos que da raiz latim mores, costumes, conduta, comportamento, modo de agir. Essa é a condição da moral. E é esta a grande razão de estarmos aqui no planeta Terra ainda. Porque nos falta essa condição no comportamento nosso e na forma de agir. Se nós agíssemos corretamente, talvez não teríamos essa pandemia que está aí. Se nós agíssemos corretamente, acredito eu, que o planeta Terra não era mais expiação em provas, era sim, hoje, um planeta altamente de regeneração. Porque tecnologia nós temos. O que é que falta? Moral. E essa moral estranha que coloca-se em Jesus lá atrás, quando realmente ele não disse isso. Então, é um conjunto de sistemático de normas que orientam homens para a realização de seus fins essenciais. Então, essa é a condição da moral que nós estamos caindo ainda nessa pendência, nessa situação tão difícil em nossas vidas. Problema com o significado das palavras, o que nós podemos aportar. As contradições nos debates são muitas vezes fruto das diferentes interpretações da mesma palavra que nos oferece. Então, a interpretação é que nós mudamos muitas vezes o rumo e o caminho que nós queremos seguir, por conta de fulano interpreta de uma maneira e o outro interpreta de outra maneira. É bem visível, é bem plausível no nosso mundo de hoje. Nesse sentido, Sócrates, como filósofo grego da antiguidade, orientava-nos para bem definir o termo antes de começarmos a discutir. Ele nos orientava, antes de começar a discutir, a gente ter uma situação bem melhor antes da discussão. Adquirindo o hábito de enunciar terminologia correta, pouparemos o tempo que o grupo gasta para compreender o seu significado. Então, dizem que da discussão nasce a luz, mas Sócrates está nos propondo o quê? O conhecimento. Se nós conhecermos cada aspecto, nós vamos poupar as discussões que muitas vezes se discute tanto e não chega-se a nada. O termo que nós temos aqui colocado anteriormente, que nós colocamos, odiar pai e mãe. Será que Jesus realmente disse isso? Vejamos no trecho que ele fala do Evangelho. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uau! Meus caríssimos irmãos, será que Jesus realmente falou isso? Quando lá atrás ele foi amoroso, amor incondicional com sua mãe, em todos os aspectos de sua vida, com todo o seu grupo e com todos aqueles os quais ele curou, e sempre levando a palavra de amor, de consolo, de conforto, de renovação para uma mudança íntima interior de cada um. Quando ele dizia, queres que eu te cure? E a pessoa dizia sim, dava sinal de sim, Jesus me cura. Então havia nesse momento uma integração entre o querer e o fazer. Sempre ele deixa muito aberto que quando queres alguma coisa, aí abre-se o sino, isto é, abre-se a luz para que haja a contenda da contemplação. Então jamais ele poderia dizer isso. Quando ele oferta o amor e diz que o amor é acima de todas as coisas, o perdão, enfim, de tudo, jamais nós poderíamos pensar que isso ele tinha colocado. De que forma foi colocado isso aí? Bem, a título de bel prazer de cada um.
Né? Cada um escreve o que quer, diz o que quer, mas na grande consonância do grande evangelho que Jesus traz para cada um de nós, jamais ele poderia mandar que para segui-lo teríamos que abandonar pai, mãe, papagaio, cachorro, enfim, todos os atributos da natureza, enfim, da vida, para que nós pudéssemos segui-lo. E mais adiante ele diz: e todo aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha, todo aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas outra colocação também meio rebuscada disso daí, né? Ele continua ainda assim: todo aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25, 27 a 33. Tem uma passagem bem emblemática quando Jesus encontra um jovem e o jovem diz: mestre, o que devo fazer para te seguir? Eu conheço todas as leis. E Jesus olha para ele, matuta, e diz a ele: dá tudo que tens e me segues. Será que Jesus disse àquele jovem rico, empreendedor naquela época, dono de cabras, dono de fazenda, dono de trigal, enfim, era riquíssimo aquele jovem, que ficasse na miséria para segui-lo? Eu acredito que não. Mas se você deixa todos os seus atributos aqui, está aqui dentro, ó, todos os maus pensamentos, divida a sua parte, faça a sua parte, seja humano para aqueles que são empregados seu, seja mais contemplativo, dê aquilo que cada um merece realmente, seja humano, seja participativo. Isso é o que Jesus quis dizer. Mas no íntimo daquele jovem ele pensou o quê? Eu vou abandonar tudo para seguir esse Nazareno? Vou nada, meu irmão. Ficar na miséria, pé descalço para seguir ele? Essa não é a minha praia. E na grande realidade Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer que você deixe a maldade, deixe o mexerico da candinha, deixe todas essas imperfeições morais, olha lá, estranha moral, todas as imperfeições morais, e siga-o dentro das coisas boas, dentro das virtudes, as qualidades os quais cada um de nós temos. E o que é que falta? Falta da moral. Para realizarmos tudo isso, está faltando o quê? A falta da moral. E nós colocamos como moral estranha tudo isso. Então ele diz assim mais adiante: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ora, eu amo meu pai e minha mãe mais do que Jesus, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Será que Jesus disse isso mesmo? Você, meu irmão, ama seu filho. E você terá que amar mais Jesus do que a ele. Então, esqueça seu filho, deixe ele doente, deixe ele obsediado dentro de casa, deixe ele dormindo 24 horas durante o dia, fazendo tudo o que deva fazer, e você vai se dedicar exclusivamente a Jesus. Será que você não estará cometendo um grande equívoco, não? Porque Jesus disse: nunca abandone seus filhos. Quando Jesus disse: aquele que se perde, né? Eu vou atrás daquele que se perde. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãs. Eu vim para aqueles que se encontram doentes da alma, do espírito, do físico, enfim. Mas eu não vim para aquele que se regozija e diz: eu sou uma pessoa sã, eu não tenho doença, não tenho problema, não tenho isso. Então tá ótimo, fica na tua aí. Porque eu vim para aqueles necessitados. E aqueles necessitados eu não estou abandonando porque não estão dizendo a mim que não me siga. Cada um de nós temos o nosso momento. Qual o momento seu? Qual o nosso momento em que encontramos Jesus? Será que foi na dor? Na perda de um ente querido? Agora, como por exemplo na pandemia, perda de entes queridos? Será que foi numa súplica? Será que foi num momento de sorriso, de felicidade e de alegria? Qual o momento que você, que está do outro lado, teve este momento no grande deserto seu, sozinho, e que encontra Deus, e que encontra Jesus acima de todas as coisas? É preciso cada vez mais a gente pensar nesses aspectos.
O significado da palavra odiar. Odiar significa simplesmente odiar, significa dizer odiar mais, amar menos. Jesus não quis dizer odiar. E mesmo que ele tivesse dito odiar, mas o significado de odiar, da palavra odiar, significa, para ele no caso, amar menos. Eu posso amar menos meu filho? Posso. Eu posso amar menos minha esposa? Posso. Eu posso amar menos meu pai e minha mãe? Posso. Porque o amor, ele é ele é dividido. Por exemplo, o amor de pai e mãe é diferente de filho. Nasce o filho, o amor é partido. Ora, ele já começou a ser esfacelado para 3 pessoas. E quando a gente diz assim, eu amo o filho em relação ao filho, eu amo ele em primeiro, segundo, terceiro, em quarto e quinto, pode ficar certo que você deixou de amar o companheiro ou a companheira. Porque Jesus não quer isso. Ele quer que você não deixe de amar, não deixe de dividir, se multiplicar, ser agente multiplicativo das ações, enfim, de tudo. É preciso que haja esta mudança conceitual diante de cada um de nós para que a gente possa realmente fazer com que isto aconteça sem danificar a ninguém. Eu amo você, meu filho, eu amo você. Um pai que antigamente tinha 18 filhos, como minha madrinha teve 18 filhos. Eu conheci Valda, que canta no Cimesp, a família dela, ela disse que teve 25 filhos. Imagina só, 25 filhos. Será que o amor dos 25, ou dos 18, ou dos 2, ou dos 3, ou dos mais, modificou alguma coisa? Mas tem pessoas que se apegar a dá a vida, mata por tudo, mas esquece-se de que este é uma forma de errada. Você está sobrepondo a todos os momentos, a todas as coisas. Jesus, o amor de Jesus pela sua mãe, o amor de Jesus pelos seus apóstolos, naquele momento em que dizem assim, olha, Senhor, tua mãe e tua família está aí. E Jesus olha e dá o grande exemplo diante de todos aqueles. Porque cada um daqueles que ficaram olhando, que escutaram o homem dizer, Jesus, tua mãe e tua família está aí. Alguém de lá poderia ter pensado assim, poxa, agora ferrou. Ele vai abandonar a gente, vai deixar a gente e vai seguir a família dele. Porque é família. É família. Mas o que é que Jesus faz? Sonda. Quando vem aquela bela música que diz, Jesus me sondas. Ele sonda todos aqueles num relance e diz, esta é minha família. Estes são meus irmãos. Esta que é minha família, porque a minha família é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. E qual a vontade do Pai? Ser bom. Nós queremos ser bom? Então amemos. Possamos continuar amando essa condição de cada um. E o que exprime o verbo grego missei, o verbo hebraico, do qual deve ter o servido Jesus. E diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos. Amar menos, ele não quer dizer que não ame, mas que você possa dedicar um pouquinho desse amor a cada um. Doses homeopáticas, o que faz a homeopatia? É 0,05% daquela medicação, daquela essência, daquela raiz. Mas essa gotinha, nos momentos certos, nas horas certas, paulatinamente ela vai possivelmente lhe dar a cura do seu processo que você está passando. É isso que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer que nós abandonássemos tudo que tivesse aí. Abandonar pai, mãe, filhos, lógica de separação. Sabe quando a gente abandona? Eu me casei, você se casou, outros se casaram, deixou papai e mamãe e foi viver a sua família. Eu precisei viajar para o exterior, para outro lugar, deixei a família e fui viajar. Mas o vínculo continua. O vínculo de pai e mãe continua. O vínculo da família, muitas vezes o esposo precisa trabalhar em outra localidade. Passa meses fora, até que arruma todo o local lá para levar a família. E muitas vezes não leva nem a família, fica indo e voltando, indo e voltando. Eu tenho um amigo que passa uma semana em São Paulo, todo final de semana ele está aqui. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta ele está em São Paulo. São Paulo ele viaja à noite e vem para Recife e passa
chega à noite na sexta, passa sábado e domingo e de madrugada já viaja para continuar seu trabalho lá. Abandonou dessa forma. Mas o vínculo, os pensamentos continuam. Ninguém abandonou ninguém dessa forma, né? Então, a gente começa a ver, abandonar pai, mãe e filhos não é esse significado todo que nós colocamos. O Espírito Emmanuel nos alerta, renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as ao céu. Ele nos diz, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso que renunciar para você crescer. Senão você fica nesse aspecto sofrível e você não vai desabrochar. Uma flor, para desabrochar, ela precisa ter a natureza implantada sobre ela, né? Então está lá a borboleta, ela está no seu casulozinho lá, sofrendo para derramar, para abrir o casulo, para poder ela ter asas para voar. Aí o homem chega com pena, quebra o seu casulo e atrofiou a borboleta, ela nunca mais vai voar. Porque fazia parte da sua natureza passar por aquele processo. Mas só ela que teria o direito da libertação desse processo. Fora disso, ela não teria direito à libertação disso. Porque se quebrasse esse ciclo, ela perderia todas as ações que a natureza lhe deu. É como cada um de nós. Então ele nos diz, se os pais são incompreensíveis diante disso tudo, nós temos que renunciar. Eu renuncio, mas eu vou embora, mas eu estou aqui ligado. Eu não estou odiando. Porque faz parte de Jesus o quê? Benevolência, indulgência, perdão. Olha lá, os três aspectos, o tripé que ele coloca para cada um da gente. Dentro do conceito de que o que é que Jesus, como ele interpreta a caridade. A caridade ele interpreta dessa forma. De renúncia. Você precisa renunciar a determinadas coisas para você vencer. E a renúncia muitas vezes é você perdoar. Deixar os mortos enterrarem seus mortos. Ele disse a um outro, segue-me. E ele lhes respondeu, Senhor, permite ir antes enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Ele não quis dizer que você não tivesse o amor, o carinho de fazer todas as oferendas, todo o enterro, cuidar de sua família, mas, olha o alerta, mas segue-me. Porque anunciar o reino de Deus é você se voltar, é você mudar, e mudar no sentido moral das coisas. E dentro disso também, ele nos coloca, é o significado do morto enterrar os mortos. Ele diz, a vida espiritual e a vida material. Quando você fala de enterrar o morto, você está enterrando quem? O físico, porque vida espiritual já se libertou. E nós que temos esse conhecimento. Naquela época talvez não tivesse tanto esse conhecimento. Mas nós que temos esse conhecimento não podemos ficar presos àqueles que morreram. Tem pessoas que estão sofrendo até hoje porque a perda de um ente querido. Alguém poderá dizer, mas Marcos, então você não perdeu ninguém. Não, eu perdi várias pessoas, pai, mãe, filho, tá entendendo? E estamos aí na luta. Porque começamos a entender que cada um segue seu caminho, sua trajetória de vida, e temos um tempo aqui. Ninguém aqui está eternidade. E temos esse grande reencontro no plano espiritual, ofertado por Deus. E ofertado pela mensagem que Jesus traz para cada um da gente. Então, meus irmãos, é preciso ressignificarmos. É preciso termos esse entendimento para que cada vez mais nós possamos tirar a alegoria da passagem. Para que a gente possa entender e interpretar. Dar uma nova vida, dar uma nova situação, uma nova conotação de que Jesus jamais poderia ter dito, inclusive lutar a espada, que vem trazer a espada à guerra. Não, a guerra que ele sabia está aí. Está aí. Olha aí, no mundo nosso tereis aflições, mas o nosso jugo é leve, como ele nos diz. Nos dar a contemplação
e que nós possamos entender este Evangelho e fazer dele um trampolim, um elo de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual, e contemplando cada passagem dessa no estudo, no conhecimento, para que nós possamos ser acordados, tirar o véu de ísis de nossas mentes e vislumbrarmos-nos diante do mundo que Jesus oferta para cada um de nós, diante da sua justiça eterna, da sua justiça divina, fazendo com que cada um de nós possamos ter esse entendimento e agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Então, meus caríssimos irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo possa continuar em nossa jornada, na tua casa, nos nossos lares, e em todos os trabalhadores que possam adentrar nessa doutrina santa, nessa doutrina que nos envolve e nos faz com que conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Muita paz a todos e um grande abraço fraterno a todos.